epígrafe do texto diz: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Só até aqui, glórias a Deus. Meus irmãos, estava meditando na palavra do Senhor por esses dias, e o Senhor Jesus nos trouxe aqui, dentro do capítulo 16 de 1 Samuel, para nós falarmos um pouco daquilo que o Senhor Jesus quer, aleluia, fazer no meio do seu povo. Queridos, a Bíblia diz que Samuel foi um jovem que veio através de oração. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de 1 Samuel, quando a sua mãe, chamada Ana, está passando por uma provação. E eu quero já dizer também que Samuel ele veio num momento de provação. E quando Ana está sofrendo com algumas afrontas, quando Ana está sofrendo por algumas perseguições, a Bíblia diz, por cerca, segundo a história, de 18 anos, Ana vai orar ao Senhor. Ana vai buscar a face de Deus. E incessantemente, a Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel, que Ana, ela tinha costume de orar ao Senhor. Ela tinha costume de falar com Deus. E a oração, ela não é algo que é algo bonito, que é algo lindo. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Eu costumo dizer, quando estou conversando com alguns irmãos, que a nossa vida, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A maioria das vezes se preocupamos só com o físico. É bom se preocupar com o físico, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar em nós, precisamos estar, em primeiro lugar, bem. Em segundo lugar, precisamos ter comunhão com o Senhor. E sem comunhão com o Senhor, não tem como o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito é santo. Ele não pode habitar em um templo que esteja sujo, em um templo que esteja desfavorável para ele habitar. Então, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso corpo precisa ser cuidado também de forma espiritual. De que forma espiritual é essa? Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que nós precisamos alimentar o nosso corpo da seguinte maneira, através da palavra do Senhor. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, o nosso corpo espiritual, ele se fortalece. Sabe por que a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Porque nós precisamos alimentar o nosso corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual só se alimenta quando você pratica a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra. Por isso que Davi ele vai dizer: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O pastor já me citou aqui que Davi vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra do Senhor, ela é o sustento para o nosso corpo físico, no lado espiritual. E também nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que agora, na história de Ana, Ana vai ter uma vida de intimidade com Deus. Ana sempre vai entrar para o secreto, para poder falar com Deus. E Ana, ela vai, com tudo isso, com todo o seu propósito,
ela vai começar a sofrer algumas provações, porque todo aquele que busca o Senhor, ele passa por provação. Todo aquele que começa a sua vida em santificação, ele sofre por provações. E a Bíblia diz que Ana, ela está sofrendo, e Ana, ela vai fazer propósito com o Senhor, e ela vai buscar a Deus durante alguns anos. E quando chega um certo tempo, um certo ano da sua vida, que a sua competidora, chamada Penina, vai virar para Ana e vai dizer para Ana: Ana, eu tenho filhos e você não tem. E Ana vai começar a sofrer aquelas afrontas e vai sofrer calado. É muito importante para o servo de Deus que quando sofrer provação é sofrer calado, é sofrer no silêncio, porque se você abrir a boca, se você murmurar, você não alcança a sua vitória, você só retarda a sua bênção. Mas se você ficar no silêncio, Deus até no silêncio, Ele sabe o que é que você está passando. Deus até no silêncio, Ele sabe o que é que está acontecendo na sua vida. E a Bíblia diz que Ana, ela vai sofrer calado. Ana, ela vai passar por essa provação e vai enfrentar esse momento calado. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela vai subir ao monte. E quando chega um certo momento, um certo dia, Ana vai subir ao monte e o seu esposo, Eucana, vai olhar para ela e vai dizer: Ana, eu estou vendo que você não está bem. Eu estou vendo que você não está comendo, não está bebendo. O que é que está acontecendo com você, Ana? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas Ana, ela sabia muito bem, antes de ser mãe, o carinho, aleluia, que a mãe poderia ter de ter o filho, a alegria que a mãe teria de ter o filho. Aleluia, se você perguntar para alguém que já teve filho, se a pessoa ficou alegre quando teve, com certeza ela vai dizer para você: eu fiquei feliz da vida, porque o filho, ele soma. O filho, quando ele vem para somar, ele vem para multiplicar. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro do Gênesis: enchei, multiplicai a terra. Então, por isso, queridos, que nós precisamos, aleluia, observar as Sagradas Escrituras, que nós precisamos ver o trabalhar de Deus nessas histórias. A Bíblia vai dizer que Ana, ela vai agora sofrer essas provações, mas ela não vai desistir de buscar a Deus. Ela não vai desistir de orar, pastor Jaime. Ela não vai desistir de subir ao monte. Ela não vai desanimar de falar com Deus. E Ana continua buscando ao Senhor. Mas vai chegar um dia que Ana vai estar orando e vai ter alguém observando Ana orar. E Ana, a Bíblia vai dizer que Ana, ela vai mexer os seus lábios, mas não vai sair palavra alguma. Ana, ela vai mexer os seus lábios, mas não vai sair som nenhum. Mas a Bíblia vai dizer que quando seu esposo olha para ela, Ana agora parece que está embriagada. Seu esposo vai dizer: Ana, você está embriagada, aparta-te de ti o teu vinho. Mas Ana não está orando para fora, ela está orando para dentro. E quando você ora para dentro, Deus conhece o que é que está por dentro. E quando Deus vê o que é que está por dentro, Ele se encarrega de fazer alguma coisa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela está falando com Deus. E a Bíblia vai dizer que Ana agora, ela vira para o seu esposo e diz para ele: olha, até agora eu tenho falado daquilo que está acontecendo dentro de mim, porque dentro de mim tem uma guerra, dentro de mim tem uma luta, dentro de mim tem uma provação. Tem pessoas, pastor Jaime, que você olha para ele, parece que ele não passa luta, que você olha para ela, parece que não está passando por luta nenhuma. Mas sabe por quê? Porque a luta não está por fora, a luta está por dentro. E parece que tem alguém que está passando por luta por dentro e ninguém está nem aí para ele, ninguém está nem aí para ela. Eu vim aqui para te dar uma notícia nesta noite, que se a sua luta for por dentro, já tem alguém que está vendo. E esse alguém, ele não conhece você só por fora, ele te conhece por dentro. Esse alguém, ele te sonda. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir a intenção do pensamento e a do coração. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Eu te conheço, meu filho. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está passando
subir ao monte, mas ela vai subir de forma diferente. E ela vai fazer um voto a Deus e vai dizer: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, homem, eu vou doá-lo, eu vou colocá-lo na tua presença, para poder fazer a tua obra, e lá ele vai ficar. E a Bíblia diz, no capítulo 2, o Senhor agora faz com que Ana venha prestar o culto no capítulo 2, e Ana vai agradecer a Deus, porque Deus, ele se agrada quando você faz um propósito. Deus, ele se agrada, mas quando você cumpre também o seu propósito, e Ana vai cumprir. Quando chega no capítulo 3, Samuel já está um pouquinho grande. Samuel agora já está em alguns lugares que a presença de Deus já estava. Samuel ainda não entendia, ainda não conhecia a voz de Deus. E Deus agora, para poder atraí-lo para a sua presença, Deus começa a chamar a Samuel. No capítulo 3, Deus vai chamar Samuel por 3 vezes. Quantas vezes? 3. Deus vai chamar Samuel por 3 vezes. Quando Deus chama a primeira vez, Samuel vai até ao sacerdote Eli e pergunta para ele: você me chamou? O sacerdote Eli ainda não está entendendo nada. Que uma criança vai chegar para ele, talvez tarde da noite, talvez no amanhecer do dia, e vai chegar para ele: você me chamou? Aí ele vai virar para ele: eu não te chamei, torna a deitar-te. Por 3 vezes isso vai acontecer, e quando acontecer na terceira vez, ele vai entender que Deus estava chamando Samuel. Aleluia. Aí ele pega e fala bem assim para Samuel: olha, se te chamar de novo, você vai falar bem assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus fala com criança. Eu já disse e torno a dizer: Deus fala com crianças. E quando Deus chama novamente a Samuel, a Bíblia vai dizer que Samuel se levanta e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Samuel começou a atentar para a voz de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 16, nós vamos ver que Samuel, ele está agora em uma fase da sua vida de profeta. E profeta naquela época, em todos os lugares que ele entrava, causava medo. As pessoas tinham pânico quando chegava um profeta. Lá vem um profeta, e por certo Deus vai falar. Por certo Deus vai usar a boca do profeta. E as pessoas tinham medo. E no capítulo 16, quando Deus fala com Samuel, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? Eu não quero mais que ele reine. Deus permite uma pessoa que ele não aceita reinar, permite até um certo tempo. Mas agora Deus vai falar. Deus vai fazer com que um profeta chegue até lá para poder falar com o rei Saul. E a Bíblia diz que Samuel chega e vira para Deus e pergunta: mas Deus, como é que eu vou entrar lá? Deus vai dizer para ele: em primeiro lugar, você vai porque eu tenho um propósito lá dentro. Aleluia. E em segundo lugar, eu vou te dar todas as coordenadas para você fazer aquilo que eu quero dentro da casa de Saul. E a Bíblia diz que Deus dá estratégia para Samuel. E quando Deus passa a estratégia para Samuel, Deus vai dizer para ele: você vai convidar Jessé e toda a sua família para o sacrifício. Vai dizer que você foi lá para poder sacrificar ao Senhor, e convida toda a família junto. E aqui Deus já nos dá uma lição.
Deus quer saber se no lugar aonde Ele vai escolher alguém, o povo busca. Deus quer saber se no lugar que Ele vai escolher alguém, o povo tem costume de oferecer sacrifício, o povo tem costume de buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel faz dessa forma, e quando Samuel ele faz dessa forma, ele chega lá, as pessoas já ficam com medo dele, e ele diz: pode ficar tranquilo, eu vim aqui para poder nós sacrificar ao Senhor, vamos juntos, vamos oferecer um sacrifício. Quando passa esse período, esse momento, Samuel agora já está se aproximando da casa de Jessé. E quando Samuel vai entrar dentro da casa de Jessé, no versículo 6 do capítulo 16, vai dizer o seguinte, na primeira parte: e sucedeu que entrando eles, Samuel não está sozinho. Samuel vai entrar junto, quem sabe, com Jessé, talvez junto com mais algum dos filhos de Jessé, ou com mais alguém. E quando ele entra, a Bíblia vai dizer que sucedeu que entrando eles, alguém já vai ver agora um rapaz por nome de Eliabe, e vai dizer: esse daí que o Senhor tem escolhido, é esse daí que o Senhor separou. E agora Samuel, quando ele vê a situação, Deus, quando ele presencia que já tem alguém entrando no meio daquilo que Deus já tinha designado para o profeta fazer, Deus agora pega e fala com o profeta: Samuel, tem uma coisa, eu não vejo como vê o homem, eu não vejo como eles estão enxergando, não. Deus vai dizer: Samuel, eles enxergam a aparência, eles enxergam se a pessoa sabe ou se não sabe, eles enxergam se a pessoa é valente ou se não é. Samuel, eu enxergo diferente. Aí imediatamente Samuel atenta para a voz de Deus e vira para aqueles homens e fala bem assim: esse daí Deus não escolheu ainda não. E eles entram para dentro da casa e começa a passar os filhos de Jessé. Veio Samar, veio Abinadab, e eles perguntavam: e aí? É esse? E ele falava: não é esse. Passou todos os 7 filhos, passou por um, e a palavra do profeta era: esses Deus não escolheu. E daqui a pouco o profeta vira para Jessé e pergunta: ô Jessé, acabou seus filhos? Aí Jessé vai lembrar: não, ainda tem um, que ele está lá no campo e está cuidando das minhas ovelhas. Aí o profeta vai dizer: nós não vamos sentar em roda da mesa enquanto ele não chegar aqui. Ninguém pode mudar a escolha de Deus. Ninguém pode mudar o decreto de Deus. Ninguém pode mudar o plano de Deus. Porque o plano de Deus, se ele já fez aquilo ali, é aquilo ali e acabou. Ninguém pode mudar o plano de Deus. Nós estamos vendo tudo o que aconteceu no ano passado. Estamos com medo deste ano de 2020. Parece que as coisas saíram do controle. Mas não. Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a nossa atenção. Deus está dizendo: é tempo de despertar. É tempo de acordar. Se está orando, ora mais. Se está jejuando, jejua mais. Se está consagrando, consagra mais. Se está buscando, busca mais. Nós estamos vivendo um tempo
aonde a palavra do Senhor está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. Ninguém pode mudar aquilo que o Senhor Jesus já falou. O que nós precisamos fazer é acordar para que nós venhamos observar a palavra e ver que tudo que está escrito está se cumprindo. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Quando Samuel olha e vê todo mundo em roda da mesa, eu imagino que o profeta agora está até um pouco com medo, porque ali, ao redor da mesa, só tinha pessoas grandes, pessoas de estatura, pessoas fortes. Mas agora o profeta já disse: nós só vamos sentar quando chegar o teu último filho. E a Bíblia diz que Jessé manda ir em busca de Davi. O texto vai dizer que Davi está cuidando das ovelhas. Alguém chega lá e chama Davi: Davi, teu pai está te chamando. Davi deixa as ovelhas e vem. E quando Davi se aproxima na porta, o texto vai dizer que Samuel já veio. E Deus já fala ao ouvido do profeta e vai dizer para ele: é esse daí. É esse daí que eu vou mudar a história. É esse daí que eu vou fazer algo diferente. Deus está contando nesse último tempo com alguém que vai fazer diferente. Deus está contando nesse último tempo com alguém que vai se despertar para poder fazer algo diferente. E a Bíblia diz, eu vou correr porque a hora não nos espera. A Bíblia diz que Davi se apresenta, aí Samuel já pega um vaso de azeite e unge ele no meio dos seus irmãos. E o texto vai dizer que depois daquele dia, Davi não foi mais o mesmo. Davi não foi mais o mesmo. Por que Davi não foi mais o mesmo? Porque chegou a hora dele. Por que Davi não foi mais o mesmo? Porque chegou a vez dele, chegou o momento dele. Aí Davi foi ungido, um rei, antes de ter o seu trono. E depois passou-se um tempo, e Davi agora está sendo convocado para tocar um dos seus instrumentos. E o instrumento que Davi gostava muito de tocar era uma harpa. E depois daquela unção que Davi teve, chamaram Davi: olha Davi, nós precisamos de você porque o espírito mau da parte do Senhor está assolando a vida de Saul. Deus permite o espírito mau tocar na vida da pessoa? Permite. Tem pessoas que ficam brincando. Deus permite. Deus não permitiu o diabo tocar na vida de Jó. Deus não permitiu fazer com que as coisas ruins acontecessem com o povo de Israel. Deus permite, mas tem um tempo, tem o seu limite. E chamaram Davi, e quando Davi se apresenta, o texto vai dizer que o espírito mau da parte do Senhor assola a vida de Saul. Saul fica atormentado. E Davi se apresenta e começa a tocar a sua harpa. E quando ele começa a tocar a sua harpa, a dedilhar a sua harpa, quem sabe um dos seus salmos, o espírito mau sai e eles começam a ver que na vida de Davi tem algo diferente. Aleluia. Depois disso, Davi começa a vivenciar algumas experiências, ainda cuidando de ovelhas. Você conhece a história? A Bíblia diz que certa vez Davi estava cuidando das ovelhas e apareceu um urso, e quando o urso apanhou uma das ovelhas, Davi pegou, se levantou e foi lá e tirou da boca do urso aquela ovelha, cuidou dela, matou o urso, depois apareceu também um leão, e Davi fazia assim. Era o cuidado que Davi tinha com as ovelhas do seu pai. E o texto vai dizer que mais para frente, Davi, ele vai chegar junto com os seus irmãos
porque os seus irmãos estão agora enfrentando os filisteus. Seus irmãos estão em uma batalha, em uma guerra, e a Bíblia diz que Davi agora ele vai obedecer à voz do seu pai, que vai dizer para ele: Davi, vá lá no vale, levar alimento para os seus irmãos. E Davi prepara a sua carruagem e desce até o vale. Quando Davi desce até o vale, a peleja está fervendo, está em ritmo de guerra, está em ritmo de batalha. Saul está lá embaixo também, e os irmãos de Davi tentando fazer alguma coisa. E quando Davi desce, Davi vai levar alimento para os seus irmãos. E Davi agora presencia que tem um gigante lá embaixo no vale, afrontando Israel. Tem um gigante lá embaixo que está se levantando contra o povo e queria alguém para lutar contra ele. Quando Davi chega, os irmãos de Davi estão recuando, porque agora está aparecendo um gigante muito grande, a qual eles não podem enfrentar. Tem gigante que não é seu irmão que vai lutar por você. Tem gigante que não é o seu pai que vai lutar por você. Tem gigante que é você que vai lutar para poder vencer. Aleluia. É bem verdade que quando alguma provação vem contra a nossa vida tão grande, nós pensamos: Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu não vou aguentar esta provação. Mas essa provação é para você. A Bíblia diz que se o Senhor nos dá uma provação, se vem luta contra a nossa vida, Ele não nos dá maior daquilo que eu e você possa suportar. Ele não só nos ajuda a suportar, mas Ele também nos dá um escape no meio da luta. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi, ele desce ao vale. E quando ele desce ao vale, ele vai ver o que é que está acontecendo. Era uma luta diferente, era tudo diferente para Davi. Davi não tinha experiência de guerra para poder lutar assim com um gigante, como aquele naquela época. E a Bíblia diz que Davi ele vai se prontificar para poder lutar contra aquele gigante. Tinha propostas? Tinha. Mas Davi foi por causa das propostas? Talvez eu e você iria por causa da proposta. Talvez eu e você ia por causa daquilo que nós iríamos ganhar. Mas Davi foi porque a guerra era contra o povo de Israel. E Davi foi quando ele chegou lá embaixo para poder lutar contra o gigante. O gigante olhou para Davi e falou bem assim: vocês vão mandar para mim um menino, uma criança para lutar contra mim? Aí Davi já olha para ele e diz para ele: tu vens a mim com paus e com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha certeza e a convicção de quem estava com ele ali naquele vale era poderoso para poder fazer o gigante cair por terra, não somente para isso, mas para Davi também cortar a cabeça daquele gigante e levantar como um troféu de vitória. Esta prova não é para poder parar você. Esta prova não é para poder desanimar você. Esta prova é para você saber que Jesus Cristo está contigo. Ele está num barco com você, não é para você parar, não é para você desanimar, é para você continuar firme. Como eu disse aqui nesta noite, irmãos, vamos buscar ao Senhor. Se você tem costume de orar uma vez por dia, ore duas. Se você tem costume de orar 3 vezes por dia, dobre, comece a orar 4 vezes, comece a orar mais, aproveitar os seus momentos para que o Senhor Jesus possa ser engrandecido sobre a sua vida. Estamos com medo? Estamos. Mas o nosso Jesus, Ele é grande, Ele é poderoso. O nosso Jesus, Ele é poderoso para nos guardar. Eu sempre tenho falado com a minha esposa, no ano passado, meus irmãos, foi Deus quem nos sustentou. Foi Deus quem nos segurou. Foi Deus quem nos guardou. E Ele tem nos guardado até hoje.
Não foi sorte, foi Deus que guardou a sua vida. Precisamos abrir os nossos olhos, vigiarmos sempre, ficarmos atentos, mas principalmente colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e buscar a face do Senhor. Se não der para você vir para a igreja, busque a Deus em casa. Busque ao Senhor em casa. Busque ao Senhor aonde você estiver, mas não pare, mas não desanime. Esses últimos dias que eu tenho falado com muitos irmãos, não pare, não desanime, não deixe de estar na presença do Senhor. A Bíblia diz, queridos, dias difíceis virão, então são esses dias. Precisamos estar firmados na presença do Senhor Jesus Cristo. Faça como Davi, mate um gigante por dia se for possível, mas não desista de estar na presença do Senhor. Sofra as afrontas como Ana, mas não desista de buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nessa noite? Eu quero orar junto com você. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento pela vida daqueles que estão passando por essa